Agência Meninos de Rua. Olá amigos, aqui é o Jonatas, novamente mais conhecido como Johnny Luz. Essa próxima aula, aula 3, vamos estar aqui falando sobre pincel e lápis. Ok? Só um detalhe que eu esqueci de estar explicando para vocês no início da aula, que até a parte principal, que é de salvar um arquivo. Como salvar um arquivo? Você vai aqui no menu, opção arquivo. Tem a opção salvar e a opção salvar como. No meu, ele está um pouco desativado, né? Então, no meu caso, eu aperto o X, ele dá a opção de, aqui fala, salvar alterações no documento do Adobe Photoshop, com o nome da imagem, antes de fechar, aí eu coloco sim. Isso no meu caso, tá pessoal? Aí você aperta OK. E ele salva a imagem. Salva a imagem como um padrão. Vamos estar aqui mostrando novamente. Ok, aqui a gente vai estar trabalhando primeiramente com a opção pincel. Aqui na barra de propriedades, pode ver, tem uma opção do pincel. A gente pode fazer alteração dela de tamanho. Colocar no máximo aqui, por exemplo, para vocês verem melhor, até 30 pixels, para ter uma ótima visualização. Só um exemplo, dá para colocar também a opção normal, dissolver, escurecer, multiplicação, é, sobreposição de cor. Ok, então vai aqui na barra de propriedades, coloca aqui no tamanho de 30 pixels, escolhe a sua segunda opção, redondo dura. Veja a diferença da estrutura dele. Deu um pouco, como pode dizer, um pincel meio degradê, né? Meio suave, tá um tom cinza aqui para vocês verem. Ele tem uma estrutura bem opaca, suave. A diferença agora do lápis, mesma coisa aqui, eu vou estar colocando 30 pixels para ficar na mesma estrutura, uma opção. A diferença, o lápis ele é mais sólido, né, mais rígido. Então ele não tem esses pedacinhos como tem na opção do pincel, como degradê. Então ele é mais sólido, mais reto e é mais firme, né? Vamos dizer assim. Então sempre que você for utilizar o pincel lápis, dá para você mudar aqui o tamanho do pixel dele, a dureza, mais ou menos isso, ó. O que eu tava usando era no 0, se eu não me engano. Vou colocar aqui num 10. Ele fica mais firme ainda. Entendeu? Pincel, mesma coisa. Se eu colocar a dureza dele aqui no máximo 30. Isso aqui é do pincel do meio. Olha como que ele fica. Deixa eu ver. Mais ainda, como posso dizer, solto, mais degradê. Fica umas partículas dele um pouco mais solta, etc. Só para vocês terem uma ideia legal do que pode estar se fazendo com essas opções. Por exemplo, desenhar um quadro.
tipo aqueles quadro abstrato, sabe? Então, para quem gosta de fazer algum trabalho artístico, é bem interessante. De vez em quando eu posto alguns trabalhos pelo meu Instagram, que é o Teleabstrato, utilizando essas formas de trabalho e tá divulgando. Para quem gosta mesmo de fazer trabalho artístico, é bem interessante, gostoso até de fazer. Tô fazendo aqui mais ou menos, só pra vocês terem uma ideia que você pode estar fazendo com a opção pincel, lápis, etc. Normalmente eu utilizo mais para isso mesmo. Bom, é só uma ideia mesmo, não ficou muito legal a imagem, mas é isso aí. Se eu for criativo, dá pra ir bem mais longe do que isso. Bom, galera, como eu informei para vocês, agora você fez o trabalho, quer salvar ele, é a opção arquivo, salvar ou salvar como, ok? Como o meu está desativado, eu normalmente faço isso, aperto o X, ela informa se eu quero salvar ou não, eu clico sim. Aí vai aparecer uma caixinha informando como eu quero salvar esse arquivo. Lembrando sempre, caso você queira estar editando essa imagem futuramente, querendo fazer alguma alteração nela, sempre salva nesse formato: Photoshop, opção PSD ou PDD. Caso você não queira fazer nenhuma alteração futura, simplesmente você tem esses tipos de formatos, que é o formato documento grande, PMB, de com, EPS, formato de várias imagens, JPEG, PSX, PDF, Pixar. Agora, for para fazer uma postagem pela web, na internet, redes sociais, etc., sempre salve em JPEG, ok? Aí você escreve um nome do trabalho. Vou colocar aqui teste, imagem, e aperta salvar, ok? Lembrando, só no meu caso eu fiz dessa forma, clicando no X para estar aparecendo aí a opção salvar para mim. Mas no caso de vocês é só apertar arquivo e salvar ou salvar como, ok? A opção salvar só vai ter a opção PSD ou PDD, e salvar como você vai ter várias opções de salvar seu arquivo. Bom, é isso aí, galera. Isso aí é o último vídeo da semana. Lembrando, as postagens são sempre de segunda, terça e quarta. Próxima semana aí estaremos explicando mais tópicos das aulas aí. Então, sempre aí com a caneta, papel em mão ou o programa em aberto para estar seguindo junto a gente. Qualquer dúvida, manda um e-mail para johnny_business@yahoo.com.br. Vai estar passando aí no vídeo
para também estar pedindo pra gente o que a gente pode estar explicando para vocês, tirar as dúvidas que vocês têm. Dica aí pros seus amigos também esse vídeo, pode estar ajudando eles para os seus dia a dia, etc. Bom, é isso aí, galera. Agradeço mais uma vez por estar acompanhando a gente. Um grande abraço, um beijo, fiquem com Deus.